Dizem que os opostos se atraem, mas às vezes tais conexões levam a consequências inesperadas. A história de Caitlin e David Beckby começou nos anos 60, quando eles foram à Disneylândia com um grupo comum de amigos. Naquela época, David servia na marinha dos Ewa-Tiowa. Durante a viagem, eles não conseguiam parar de conversar e logo se tornaram inseparáveis. Não demorou 6 meses para decidirem se casar. O casal recém-casado se estabeleceu em San Diego, Califórnia. Kate começou a trabalhar como enfermeira e seu marido se tornou engenheiro de software após deixar o serviço militar. O casal sonhava em ter filhos, mas suas tentativas permaneceram sem sucesso por muito tempo. Eles procuraram ajuda médica, embora a medicina na época não pudesse oferecer tantas possibilidades como hoje. O casal até pensou em adoção quando Kate inesperadamente recebeu a feliz notícia de sua gravidez. A família cresceu. Andrew nasceu. Logo depois, os 3 se mudaram para um subúrbio de San José. Seu filho se desenvolveu como uma pessoa muito amigável e aberta. Desde sua juventude, ele se interessou pelo movimento escoteiro, onde se destacou tanto que recebeu condecorações especiais por suas realizações. Andrew tinha um bom amigo, Kurt, do qual era inseparável desde os primeiros dias de escola. Juntos, eles se dedicavam a fazer vídeos engraçados. Andrew sempre colocou a família em primeiro lugar em sua vida. Depois de entrar na faculdade, ele começou um relacionamento com Heather, que estudava junto com ele. Andrew sonhava em seguir os passos médicos de sua mãe. Essa paixão o ajudou a se aproximar ainda mais de sua mãe. Sua família parecia exemplar, um verdadeiro modelo para outros. Após se formar na faculdade, Andrew se candidatou a várias faculdades de medicina simultaneamente. Mas então veio a decepção. Nenhuma instituição educacional aceitou sua inscrição. Isso atingiu duramente o jovem, mas ele decidiu tentar novamente após 1 ano. Enquanto isso, ele planejava encontrar um trabalho para ser independente de seus pais. Alguns dias após uma série de rejeições, sua mãe descobriu acidentalmente um envelope perdido da Memorial University of Newfoundland, no Canadá. A carta confirmava a admissão do jovem para estudar. Esta notícia mudou completamente a vida de Andrew. Assim, ele chegou à cidade canadense de São John's, onde a universidade estava localizada, em 1995. 1 ano depois, Heather se mudou para morar com ele, tendo sido também aceita nesta instituição educacional. Mas sua união não estava destinada a durar. Após alguns meses, sua namorada inesperadamente rompeu o noivado, sem dar razões. Depois disso, ele se mergulhou completamente em seus estudos para lidar com seus sentimentos. A situação mudou na primavera de 1999, em seu 3º ano de estudos, quando ele conheceu Shirley Turner. Este foi seu primeiro relacionamento após a separação de Heather. Inicialmente, todos ficaram felizes com esta notícia, especialmente seus amigos próximos, pois estavam preocupados com seu estado emocional após a separação de sua ex-escolhida. Mas a alegria foi de curta duração, até o momento em que conheceram a nova parceira. Havia uma diferença de idade significativa entre Andrew e Shirley. Ele tinha 26 anos, ela 38. Shirley era graduada pela Memorial University e trabalhava como professora. Após sua graduação, Shirley lecionou ciências por muito tempo, mas decidiu voltar aos estudos em meados dos anos 90 para aprender uma profissão médica. Após se formar em 1998, começou a trabalhar como médica assistente em vários hospitais. Os funcionários frequentemente reclamavam de seu comportamento inadequado com pacientes e visitantes. Constantes disputas e conflitos que praticamente surgiam do nada. Colegas repetidamente notavam suas inverdades, o que sempre levava a novos desentendimentos. Desde os primeiros dias de seu conhecimento com Andrew, Shirley exercia um controle estreito sobre ele.
Ela estava constantemente por perto. Os amigos de Andrew notaram o comportamento incomum da mulher. Ela mostrava intrusão excessiva, tocava-o constantemente, abraçava-o e não hesitava em discutir detalhes de sua vida privada em público. Quando soube da existência da ex-parceira de Andrew, uma jovem chamada Heather, Shirley mostrou sinais claros de ciúme e inquietação. Ela constantemente ligava para os conhecidos de Andrew e falava sobre seu maravilhoso relacionamento. Por causa disso, ganhou a reputação de uma pessoa estranha. Ninguém em seu círculo sentia simpatia por ela. Os parentes só podiam esperar até que este relacionamento terminasse naturalmente. Após se formar em 2000, Andrew se estabeleceu em Syracuse, estado de Nova York, onde pretendia assumir um cargo no centro médico local. Ao mesmo tempo, Shirley se mudou para a pequena cidade de Sac City, no estado de Iowa, que tinha cerca de 2.000 habitantes. Ela assinou um contrato de longo prazo de 10 anos com o centro médico distrital. Os parentes de Andrew ficaram felizes com esta reviravolta do destino e esperavam que a distância geográfica pusesse fim ao relacionamento deles. Apesar da grande distância entre eles, Shirley mostrava uma persistência extraordinária na comunicação com Andrew. Embora ele, ocupado com o trabalho, raramente pudesse visitá-la, ela mesma vinha frequentemente visitá-lo. Em uma dessas visitas, Shirley ficou com ele até ele começar o trabalho. Logo após a despedida, ela ligou e disse que havia esquecido sua bolsa no apartamento dele. Andrew confiou a ela as chaves, mas quando voltou após seu turno, notou que muitas coisas além da dita bolsa estavam faltando. Mas mesmo quando confrontado com o óbvio roubo, Andrew, que se considerava indigno de algo melhor, decidiu continuar o relacionamento. No entanto, ele não gostava do novo local de trabalho e moradia, e após cerca de 1 ano se mudou para a tranquila cidade pequena de Lathrop, na Pensilvânia. Em 2001, Andrew decidiu se dedicar à medicina familiar, e o local escolhido era ideal para isso. A comunidade local unida o atraía. Ele sonhava em se tornar um médico respeitado que todos conheceriam e apreciariam. Em Lathrop, estes planos começaram a se tornar realidade. Shirley não desistiu de suas tentativas de salvar seu relacionamento. Andrew, cansado da atenção intrusiva, queria se concentrar no trabalho e insistia na separação. Ela parecia não entender a realidade e continuava fazendo planos para se mudar para morar com ele. Quando Andrew começou a evitar contato, Shirley aumentou a pressão e deixava dezenas de mensagens diariamente. Em setembro de 2001, Shirley, apesar da firme decisão de Andrew de terminar o relacionamento, informou que estava grávida e o nomeou como o futuro pai. Andrew ficou feliz com a perspectiva da paternidade, mas não com a ideia de uma conexão permanente com Shirley. Ele entendeu que ela agora interferiria constantemente em sua vida. Mal Andrew começou a se encontrar com uma nova conhecida, Shirley imediatamente a contatou e contou sobre sua gravidez. Isso destruiu qualquer possibilidade de um novo relacionamento. Às vezes ela falava sobre um aborto, às vezes sobre planos de criar a criança. A manipulação funcionou. Após 1 mês, eles estavam juntos novamente e até discutiam sobre casamento. No final de outubro, houve um encontro com os parentes de Andrew, onde todos notaram o comportamento possessivo de Shirley. Uma semana depois, ela confessou a fraude sobre a gravidez. 2 dias depois, na manhã do dia 5 de novembro de 2001, ela apareceu novamente à sua porta. Andrew queria ir trabalhar e não tinha vontade de falar com Shirley, mas ela insistiu em uma conversa séria. Finalmente, ele a deixou ficar no apartamento, mas sugeriu se encontrarem mais tarde às 18 horas no Parque Keystone. Durante todo o dia, Andrew parecia perturbado no hospital. Os funcionários notaram sua inquietação e perguntaram o que estava acontecendo. Ele contou que aquela pessoa, como ele se expressou, havia aparecido novamente em sua casa.
Os colegas ouviram sobre o incidente da manhã e o aconselharam a romper definitivamente o contato com esta mulher e não deixá-la mais entrar em sua vida. Andrew falou sobre seus planos de se encontrar com Shirley à noite para esclarecer definitivamente todas as dúvidas. Ele estava decidido e planejava terminar até 19 horas e 30 minutos e se encontrar com seu melhor amigo Clark em um bar às 21 horas para celebrar sua libertação da atenção intrusiva. O amigo esperou no local combinado, mas Andrew não apareceu, o que era totalmente atípico para ele. O amigo estava preocupado, mas presumiu que a conversa com Shirley estava demorando mais e que eles simplesmente se veriam no trabalho na manhã seguinte. A preocupação, no entanto, se transformou em verdadeira inquietação quando Andrew não apareceu para seu turno no dia seguinte. Ele não respondia a nenhuma ligação. Por volta das 9 horas da manhã, Clark queria pedir à polícia que procurasse Andrew, mas não teve tempo. Na televisão foi noticiado um incidente no Parque Keystone, onde uma pessoa em trajes médicos foi encontrada. Era Andrew Beckby. Um transeunte casual o havia notado às 6 horas da manhã no estacionamento ao lado de seu próprio Toyota Corolla. A investigação revelou que vários tiros foram disparados de diferentes direções. O último tiro foi disparado por trás, quando Andrew já estava no chão. Um colega de trabalho rapidamente entrou em contato com os investigadores e compartilhou informações importantes. Segundo suas palavras, a busca não duraria muito, pois ele sabia com quem seu amigo havia se encontrado naquela noite e com quem tinha um relacionamento difícil. Era Shirley Turner. O colega contou detalhadamente a história deste casal, descreveu o comportamento estranho da mulher e compartilhou informações sobre os planos de Andrew. Os investigadores se interessaram por estas informações e imediatamente entraram em contato com Shirley, que já estava em sua cidade natal no Canadá naquele momento. Ela alegou ter passado o dia todo em Iowa devido a uma doença e depois ter ido para a casa de seus pais. No entanto, estas declarações não correspondiam aos fatos. Era sabido que ela havia vindo para falar com Andrew e permanecido em seu apartamento antes do encontro no parque. Neste momento, as autoridades haviam falado com muitos amigos, colegas e parentes de Andrew. Todos eles apontavam Shirley como a única pessoa com quem ele tinha dificuldades e desentendimentos. Ninguém acreditava em suas explicações. Particularmente importante foi o depoimento de uma testemunha que havia notado ambos os veículos, o Toyota RAV4 de Shirley e o carro de Andrew, naquele estacionamento às 18 horas e 10 minutos. A investigação não se apressou em apresentar imediatamente acusações contra Shirley, preferindo reunir uma base confiável de evidências. Em 2 semanas, evidências substanciais puderam ser coletadas. Todos os fatos apontavam para seu envolvimento no incidente. Sua versão dos eventos rapidamente se desfez. Surgiram testemunhas oculares, vídeos de vigilância e dados de localização de celular. Tudo confirmava sua presença perto da casa de seu ex-namorado no início da manhã. E mais tarde, o encontro com ele no parque. Pouco antes destes eventos, a mulher havia comprado uma pistola calibre 22 e feito várias horas de aulas com um instrutor de armas. Em conversa com a polícia, o instrutor mencionou um detalhe interessante. A arma de Shirley tinha uma peculiaridade técnica. Às vezes, ejetava cartuchos não usados junto com as cápsulas disparadas. Na cena do crime, foram encontradas 5 cápsulas e um cartucho intacto, o que correspondia ao defeito descrito pelo instrutor. Além disso, as marcas indicavam o uso de uma arma exatamente deste calibre. Quando os investigadores pediram a Shirley que disponibilizasse a pistola para exame, ela disse que não conseguia encontrá-la. Shirley estava presente na cerimônia de despedida de Andrew. Muitos notaram seu comportamento não natural. Ela chorou demonstrativamente durante todo o serviço religioso. Foi notável que Heather também veio à cerimônia.
Ela tentou se manter afastada de Shirley, que se comportava estranhamente, mas esta ainda conseguiu encontrar um momento para uma conversa. Ela começou a assegurar enfaticamente a Heather que seu relacionamento com Andrew havia sido especial, que seus sentimentos agora permaneceriam eternos no céu e que sua conexão havia sido única. O comportamento de Shirley perturbou tanto Heather que ela solicitou uma ordem judicial de restrição de contato. Curiosamente, logo após a cerimônia, Shirley viajou apressadamente para o Canadá. Os parentes decidiram organizar uma cerimônia memorial especial e intencionalmente convidaram Shirley para atraí-la aos EUA. No entanto, ela recusou o convite. Como resultado, as autoridades americanas tiveram que estabelecer uma cooperação com os colegas canadenses. Devido a dificuldades com os documentos, tal cooperação geralmente se prolongava. Durante todo esse tempo, a suposta criminosa continuou sua vida normal. Finalmente, em 12 de dezembro de 2001, a polícia canadense a prendeu, mas a questão da extradição para os EQ permaneceu em aberto. Mais obstáculos formais ainda precisavam ser superados. Embora se esperasse que ela permanecesse sob custódia, ela foi libertada sob fiança no dia seguinte. Após o depósito de $75.000, ela foi libertada sob condições. Ela tinha que entregar seu passaporte e se apresentar semanalmente na delegacia de polícia local. Curiosamente, seu psiquiatra tratante a ajudou, inclusive contribuindo com parte da quantia necessária. Shirley recebeu ordens para evitar contato com um grupo de 8 pessoas que haviam obtido ordens de restrição contra ela. Entre eles estavam Heather e os pais de Andrew. Ao investigar o passado de Shirley, os investigadores encontraram muitos fatos perturbadores. Ela havia se casado 2 vezes. Com seu primeiro marido, teve 2 filhos. Mais tarde, começou um relacionamento com outro homem que se tornou seu segundo marido. Neste casamento nasceu mais uma criança, mas o casal logo se separou. Em 1993, Shirley compartilhava um apartamento com uma vizinha que estava profundamente preocupada com o tratamento que Shirley dava a seus próprios filhos. Segundo a vizinha, Shirley era excessivamente severa e usava não apenas suas mãos, mas também objetos para punição. No entanto, o segundo marido negou todas as acusações e afirmou que ela era uma mãe carinhosa. Finalmente, o caso foi simplesmente encerrado em janeiro de 1994. Logo depois, Shirley transferiu a custódia das crianças para seus pais e continuou vivendo como antes, como se nada tivesse acontecido. Durante as investigações, os investigadores encontraram outro ex-parceiro de Shirley, que relatou seu caráter instável. Segundo suas palavras, ela uma vez o empurrou ao chão, mas não houve consequências sérias. O ponto de virada definitivo em seu relacionamento foi o incidente quando ele encontrou Shirley inconsciente em seu quarto após tomar medicamentos. Ela estava usando roupa íntima com estampa de rosas. Ao lado havia várias cartas, incluindo uma mensagem para um psiquiatra. Nela, a mulher alegava que não era má, apenas doente. Mais tarde, descobriu-se que este episódio era apenas mais uma de suas manipulações. O incidente com Andrew pareceu perturbador, mas previsível neste contexto. Logo após o pagamento da fiança, Shirley organizou uma coletiva de imprensa, onde anunciou sua gravidez de 4 meses. Quando souberam do incidente, os pais de Andrew, Kate e David, tomaram medidas decisivas. Eles venderam todos os seus pertences, reuniram suas economias e se mudaram para o Canadá para iniciar o processo de custódia da criança que estava por vir. Embora a confirmação final só fosse possível após o nascimento, eles estavam convencidos da paternidade de Andrew. Em 18 de julho de 2002, nasceu um menino, que a mãe chamou de Zachary. Um subsequente teste de DNA confirmou que Andrew era de fato o pai. Quando Kate e David chegaram ao hospital,
Shirley negou-lhes o encontro e não os deixou nem mesmo dar uma olhada em seu neto. Considerando o tratamento de Shirley com seus outros descendentes, os pais de Andrew estavam muito preocupados com o destino de seu neto. O processo de extradição de Shirley para as autoridades americanas foi repetidamente adiado por várias razões. Sheeta Packby tentou por muito tempo obter o direito de visita ao seu neto através do tribunal. Os parentes só conseguiram garantir 1 hora de visita por semana. Além disso, todas as visitas tinham que acontecer sob supervisão, como se eles representassem algum perigo. Eles eram até revistados antes de cada encontro. Apesar das dificuldades, Zachary tornou-se um verdadeiro conforto para o casal mais velho. Eles não podiam ter filhos por muito tempo. E quando finalmente aconteceu, sua alegria foi de curta duração. No final de novembro de 2002, a situação começou a mudar. Shirley estava sob custódia aguardando sua extradição para os Estados Unidos. Ela concordou em transferir a custódia total para os pais de Andrew, mas sob certas condições. Shirley podia ligar todos os dias, e eles se comprometeram a visitá-la semanalmente na prisão. Os avós mostraram uma dedicação incrível, apesar das longas distâncias e do mau tempo. Não perderam uma única visita. Eles seguiam cuidadosamente todos os requisitos de Shirley, temendo seu descontentamento. Em janeiro de 2003, Shirley foi libertada. Descobriu-se que ela havia se dirigido diretamente ao juiz responsável por seu caso para obter conselhos sobre como evitar a detenção preventiva até seu retorno aos Pirishmael para cuidar de seu filho. Surpreendentemente, o juiz a atendeu e enviou instruções detalhadas. Estranhamente, Shirley seguiu todas as instruções e obteve sua liberdade. Em conexão com sua libertação, Kate e David perderam novamente o direito à custódia total de seu neto, embora lhes fosse permitido passar significativamente mais tempo com ele, agora sem a supervisão da mãe biológica e dos representantes dos serviços sociais. Apesar das preocupações da família Packby, o juiz insistiu que não havia motivo para preocupação. E isso, embora Shirley fosse a principal suspeita no caso do desaparecimento de Andrew e tivesse mostrado sinais de comportamento instável durante sua detenção, incluindo um incidente onde ameaçou outra detenta com um talher. Kate e David sentiam uma forte aversão por Shirley devido aos eventos com seu filho, mas tentavam manter contato com Zachary. Shirley obviamente usou esta situação a seu favor. Com o tempo, ela começou a abusar de sua bondade. Ligava a qualquer hora do dia ou da noite e constantemente pedia dinheiro. O casal tinha que ceder e comprar alimentos e coisas para a mulher que não queria trabalhar. Mais tarde, Shirley começou a falar frequentemente sobre o incidente com Andrew, embora os pais tentassem evitar este tópico. Uma vez, durante a festa de aniversário do pequeno no McDonald's, Zachary correu para a avó Kate e a abraçou. Isto provocou uma reação violenta de Shirley. Ela declarou em voz alta que não permitiria que ele a amasse mais do que a ela própria. Para setembro de 2003 foi marcada uma audiência de extradição, a última antes da transferência para os Iawas-Tanewa. Durante a espera pelo processo, Shirley conheceu um novo namorado, mas quando ele soube de seu passado, rompeu o contato. Shirley começou, como de costume, a persegui-lo. Ela o ameaçava, alegava estar grávida, ligava constantemente e encenava situações dramáticas. Mas ele permaneceu indiferente às suas ações. Em 17 de agosto, Shirley ligou para sua amiga e compartilhou seus planos. Ela queria visitar este homem em casa junto com Zachary para esclarecer a situação. No caminho, ela se perdeu e parou para pedir direções. Depois disso, eles nunca mais foram vistos. No dia seguinte, 18 de agosto de 2003, o contato com Shirley foi perdido. No mesmo dia, frequentadores da praia fizeram uma descoberta perturbadora a 20 minutos de St. John's. Eles informaram imediatamente as autoridades. Logo se descobriu que eram Zachary e Shirley Turner.
O exame médico revelou uma alta concentração de medicamentos que Shirley havia recebido do psiquiatra para tratar a ansiedade. As mesmas substâncias foram encontradas na mamadeira do bebê. Uma das testemunhas relatou que por volta das 2h30 da manhã ouviu sons estranhos perto da praia, que pareciam choro, mas não conseguiu identificar a fonte. De acordo com o parecer dos especialistas, medicamentos sem prescrição médica tiveram um papel no incidente. O carro de Shirley foi encontrado ao lado da casa do jovem para onde ela estava indo naquela noite. Ela deixou lá suas fotos juntos e escreveu uma carta culpando-o por sua decisão. No entanto, as investigações revelaram que isso era uma tentativa de manipulação. Como se descobriu mais tarde, sua alegação sobre uma gravidez também era falsa. O ocorrido tornou-se o teste mais difícil para Keith David. Mais tarde, David confessou que estava tão desesperado com a preocupação com seu neto que começou a considerar medidas extremas contra Shirley. As ações contraditórias das autoridades canadenses o haviam abalado tanto que ele seriamente considerou tomar a justiça em suas próprias mãos. Agora ele lamentava amargamente não ter implementado seu plano. Então ele e sua esposa poderiam ter cuidado do pequeno. David desistiu desta ideia, esperando que as audiências finais permitissem a transferência de Shirley para os WCE. Quando as tristes notícias sobre Zachary chegaram, Kate e David ficaram tão sobrecarregados pela dor que até pensaram em uma decisão irrevogável. No entanto, finalmente decidiram usar suas forças para uma boa causa: lutar para que tais histórias não se repitam. A situação foi complicada pelo fato de que as autoridades canadenses proibiram o casal de participar de coletivas de imprensa e falar sobre o ocorrido, sob ameaça de prisão. Apesar do conselho legal para ficar em silêncio, Kate e David decidiram aparecer na televisão americana para contar sua história. Eles declararam publicamente que a principal responsabilidade pelo ocorrido estava no sistema de justiça criminal canadense. Felizmente, o casal Beckby escapou da punição por esta aparição e se tornaram ativistas sociais. Eles iniciaram uma campanha contra a psiquiatra de Shirley, que havia depositado fiança para sua libertação. Em uma revisão, suas ações foram consideradas ilegais e ela foi multada em $10.000. Os pais de Andrew também criticaram o juiz cuja decisão havia permitido que Shirley fosse libertada. Em outubro de 2006, um especialista em proteção legal publicou um relatório detalhado de 500 páginas, indicando a possibilidade de prevenir o ocorrido. Isto deu impulso a mudanças no sistema legal canadense. Em outubro de 2009, o projeto de lei Zachary foi introduzido na Câmara dos Comuns. Ele mudou significativamente a lei criminal do país. A nova lei deu aos juízes o direito de negar a liberdade sob fiança àqueles acusados de crimes graves.